Olá, eu sou a Carol e vim apresentar para vocês um pouquinho do que é a proposta do Conexão Maitri e contar para vocês um pouquinho da minha história. Bom, eu sou formada em Economia, com MBA em Gestão de Negócios e durante a minha vida dentro da Normose, eu tive o que a gente considera sucesso. Desde muito cedo fui reconhecida profissionalmente, ganhava bons salários. Trabalhei durante 8 anos no governo do estado do Rio de Janeiro, onde ocupei cargos executivos e, como falei, tinha já um reconhecimento, tinha bons salários, tinha tudo que a gente considera para uma boa vida, assim, sabe? Já era considerada uma pessoa de sucesso, mesmo muito nova. A minha caminhada já começou cedo e já consegui as coisas muito rápido, muito cedo na minha vida. Só que mesmo com esse sucesso, eu não me sentia muito preenchida, sabe? Eu sentia que estava faltando alguma coisa dentro de mim, que não era bem aquilo, assim, que o meu caminho, na verdade, não era bem aquele. Só que para mim era muito conflitante, porque teoricamente eu tinha tudo que a gente aprende a ter a vida toda, assim, do que a gente deve viver, como as coisas devem ser. Só que para mim não fazia o menor sentido e isso gerava muita angústia, muita confusão mesmo, sabe? Até que eu resolvi, no auge da minha crise existencial, fazer um retiro numa ecovila no sul da Bahia, que chama Piracanga, e é onde eu considero que lá foi meu grande despertar. E foi minha primeira vez em contato com uma ecovila, com vida em comunidade, aquilo tudo era muito novo para mim. E tudo que foi falado lá durante o curso, durante o retiro, fez muito sentido para mim, assim, sabe? Fazia que era como se aquilo ali fosse o que eu acreditasse e o que eu queria viver. E as pessoas que estavam lá também na mesma sintonia, com as mesmas crises, as mesmas angústias e no mesmo sentimento. Ali eu aprendi, entendi um pouquinho do que é o serviço, o nosso sentimento de gratidão, que sempre foi muito presente em mim. E o mundo que eu queria criar e que eu queria viver. E o que eu vim começou a vir um pouquinho do que eu sentia fazer nesse mundo. E era completamente diferente daquilo que eu estava fazendo, assim, de certa forma. Porque mal ou bem, dentro da minha vida normótica, como eu trabalhava para o governo, eu estava trabalhando para o bem público, eu estava trabalhando para a humanidade, sabe? Para as pessoas que moravam ali no estado. Bom, e aí então eu fui para Piracanga e aí foi quando aconteceu o grande clique e eu vi que a minha vida tinha que mudar. Que o caminho que eu queria percorrer não era aquele que eu estava traçando, era outro, completamente diferente. Só que eu não fazia ideia de como é que era esse caminho, por onde começar, o que fazer, era tudo muito novo para mim. Até que no ano passado eu resolvi tirar um período sabático, porque eu percebi que eu precisava começar a me conhecer melhor. Conhecer quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, e em busca de respostas que eu não estava encontrando. Antes até de tirar o período sabático, eu já estava muito dedicada à meditação, que era uma coisa que também era muito nova na minha vida, que começou também nessa ecovila em Piracanga. E depois de lá eu comecei a me aperfeiçoar e começar a entrar mais em contato com esse tipo de prática. E fui, indo mais nessa busca, assim, sabe? Comecei a pesquisar mais sobre os assuntos que me interessavam, o meu leque se abriu, o meu mundo se abriu. Fiz vários cursos durante esse período, conheci muitas pessoas, muitos projetos e as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido, comecei a me encontrar um pouco mais. Até que ano passado eu tirei o período sabático e o período sabático ele se iniciou com um retiro de silêncio que eu fiz. E durante o retiro de silêncio me veio muita sensação de que era a hora de eu ir para o mundo, de eu entregar todo o meu passado, deixar para trás, desconstruir, para ir para o mundo e ver o que eu vim fazer, o que eu vim manifestar nessa vida. E seguindo o meu coração, que eu comecei a perceber que ele sabe o que faz, então é para ele que eu tenho que dar ouvidos, eu resolvi entregar meu apartamento. Então, em janeiro do ano passado, eu entreguei meu apartamento, vendi tudo que eu tinha, fiz um curso de coaching, que era uma coisa também que estava já me rondando há um tempo e que fez um sentido, porque se eu quero trabalhar com pessoas, se eu quero apoiar o processo das pessoas, ele traz ferramentas para isso, né, para me ajudar a fazer isso.
E em março do ano passado eu viajei para a Índia. Daí eu passei um mês na Índia, depois eu fui para Tailândia, fui para o Camboja, até que eu voltei para o Brasil. E voltando para o Brasil, apareceu um curso de permacultura no sul do Brasil. E eu nunca tinha ouvido falar do que era permacultura, eu não fazia ideia. Mas como esse curso estava acontecendo dentro de um projeto de uma educação inovadora que estava se construindo nessa cidade que chama Guaporé, eu fui mais motivada para conhecer o projeto de educação, que é a AINE, do que o próprio curso de permacultura. Mas o curso de permacultura super abriu minha cabeça e eu percebi que é através da permacultura que a gente consegue fazer um trabalho de regeneração planetária. A gente consegue mudar a forma de ser, de ver, de viver. E tudo para mim fez muito sentido. Então as coisas começaram a se encaixar muito. E depois do curso, eu fiquei um pouco mais de um mês lá na AINE como voluntária. E foi outra experiência completamente inovadora, porque a gente trabalhava na horta, trabalhava com bioconstrução, isso tudo para construir essa escola com essa proposta de uma educação que eu acredito, que é diferente da educação que a gente tem hoje. A educação que a gente tem hoje é para a gente passar no vestibular e formar bons profissionais. E a educação que eu acredito, essa nova educação dessa nova era, é uma educação para a gente formar seres conscientes, críticos, criativos, que sigam seu coração e façam o que querem manifestar, sabe? Então passei um período lá como voluntária, foi minha primeira vez também vivendo em comunidade. A gente morava numa casa no meio do bosque, onde chegava a ter até 8 pessoas morando junto. Então foi uma experiência muito interessante, assim, muitas pessoas lindas, conheci muitos viajantes, dessa galera que fica pegando caroninha na estrada, que pra mim era muito novo. Então foi um período muito de desconstrução. Tudo aquilo que eu tinha vivido, eu estava começando a desconstruir e esvaziar para deixar entrar um novo. Não que eu jogasse aquilo tudo fora, aquilo faz parte da minha bagagem, aquilo faz parte de mim, eu honro e é muito importante para a minha vida. Só que eu precisava começar a desconstruir as máscaras que eu fui colocando, sabe? As camadas, eu precisava me reconectar de novo com o meu ser, com a minha essência, com a minha alma, para saber o que ela quer fazer nessa vida? O que eu tô aqui no planeta Terra para quê? E essa pergunta me angustiava muito, sabe? Então foi um período muito válido, muito bom de desconstrução e foi um período também de muita ansiedade, não vou mentir, porque eu fiquei achando que fazendo isso as respostas iam chegar e as coisas iam acontecer. Então eu ficava sempre pedindo em meditação que viesse a resposta concreta de qual é o meu projeto de vida, o que eu vim fazer. E as respostas não vinham, porque ainda não era hora de vir, eu ainda estava num processo, sabe? A gente tem que aprender que existem passos, que a gente tem que caminhar e as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tudo tem um porquê, tudo tem seu tempo, tudo tem um motivo. E assim, então, fui passando esse ano. Comecei a facilitar retiros, comecei a facilitar workshops, comecei a trabalhar com pessoas para levar um pouquinho desse despertar, sabe? Dessa expansão de consciência. Estudava sobre muitos assuntos, estudo sobre muitos assuntos. Eu estou muito ligada sobre esses assuntos que a gente chama de nova era, que é uma nova educação, uma nova economia, uma nova forma das empresas se relacionarem com o mundo, deixarem de se focarem apenas no lucro, mas o que eu posso servir para o mundo, o que eu posso trazer de positivo para o mundo. Espiritualidade, meditação, então são assuntos que eu tenho cada vez me aprofundado mais e mais. E aí esse ano ainda fiz mais alguns cursos ligados à parte de cura quântica, que foi o Theta Healing, eu já sou iniciada em Reiki, fiz também a terapia multidimensional, que foi me levando cada vez mais a fundo na minha conexão com essa minha essência, assim, com o meu eu superior. E as coisas foram acontecendo, foram fluindo e eu comecei a relaxar e deixar ver como é que ia se desenvolver. Deixei um pouco a ansiedade de lado, resolvi entregar mesmo, sabe? Viver cada momento de cada vez, cada fase. Entender que o processo, ele é um caminhar. E não é importante onde a gente vai chegar, é sempre importante o caminho que a gente vai percorrer e a forma que a gente percorre. Então, acabou que esse ano eu me mudei para São Lourenço, uma cidade no sul de Minas. Não sei explicar. Simplesmente apareceu uma casa, tinha uma amiga que mora lá, e apareceu uma casa toda mobiliada, longe do centro,
e que eu podia ter minha horta em contato com a natureza, e então eu resolvi ir, sabe? Até porque como eu só tinha minhas roupas, uma casa mobiliada era super necessária. E aí mudei então para São Lourenço, e em São Lourenço eu fiquei mais num período mais eremita, sabe? Eu estava muito mexida, foram muitas transformações que aconteceram comigo. Foi muita coisa de uma hora para outra, tipo, num período de 1 ano eu fiz mudanças muito bruscas, muito grandes. Mas eu estava muito feliz, muito plena, só que eu ainda precisava assentar aquilo tudo um pouquinho, sabe? Eu precisava organizar as coisas. E precisava ficar um pouquinho mais comigo, assim, quietinha. Então essa casa foi perfeita, assim, porque eu vivia praticamente em retiro, era eu e eu. E o que era uma delícia, assim, eu não me sinto mal de ficar sozinha e de... Não sei, eu gosto muito, assim, de estar em contato comigo. Então, foi uma experiência maravilhosa, onde eu comecei a ter minha horta, eu vi as plantinhas crescerem, ia lá pegar minha couve para fazer meu suco verde, minhas verdurinhas. Então, foi tudo muito delicioso, assim, sabe? Conheci pessoas também lindas e tudo só aumentando a minha conexão, assim, sabe? Eu tava muito eu comigo mesma. E aí foi quando surgiu, então, Conexão Maitri. O nome veio em São Lourenço, a ideia veio em São Lourenço, e eu comecei a perceber que eu já tinha todas as ferramentas e toda a bagagem do que eu precisava, do que eu queria oferecer para o mundo. Qual é a missão do Conexão Maitri? Qual é a missão dessa grande nave que eu embarquei? É construir um novo mundo. É construir um mundo de paz, de amor, de luz, de união, de generosidade, cooperação. E esse é meu propósito de vida. Só que no meu propósito, para construir um novo mundo, a gente precisa primeiro mexer com o nosso mundo. Não adianta a gente ir para o externo se o nosso mundo está uma bagunça, se a gente ainda tem muitas feridas para curar. E foi o que eu aprendi um pouco nesse processo. Para ir para fora, vamos olhar para dentro. E é um pouco do meu propósito, assim, do que eu sinto fazer nessa vida, do que eu sinto manifestar. É apoiar as pessoas a se reencontrarem. É apoiar as pessoas a se reconectarem com a sua essência, com a sua alma, com o seu eu superior, sabe? Com o seu propósito, se sentirem plenas, abundantes. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente transborda, a gente brilha, sabe? É uma coisa que não dá para explicar. Não é que o mundo muda, mas você muda a forma de ver o mundo, você muda a forma de lidar com o mundo, fica tudo muito mais leve. E pessoas felizes constroem mundos felizes. Então é essa um pouquinho o que eu sinto que é o meu propósito, assim, que eu vim manifestar. É apoiar as pessoas a se reencontrarem, a se reconectarem com a sua essência. É participar de projetos que estão aí surgindo e bombando nessa transição de era que a gente está, projetos ligados à nova economia, à nova educação, à espiritualidade, negócios conscientes. Então, antes até eu ficava um pouco ansiosa, porque parecia que eu queria fazer de tudo, queria mudar o mundo completamente. Só que eu comecei a perceber que primeiro a gente tem que mudar a gente. E que está tudo interligado, então eu não preciso ter foco. Eu ficava muito preocupada em achar um foco. Não, eu tenho que trabalhar com educação. Não, eu tenho que trabalhar com economia. Mas não, a gente tem que trabalhar agora. Agora o mundo mudou, a gente trabalha de forma integral, a gente trabalha de forma holística, sabe? E a gente vai se juntando, vai juntando os pares, a tribo, para fazer acontecer. Então até um pouquinho esse é o meu chamado, é encontrar essa tribo, é reconectar a galera, juntar essa rede pra gente começar a fazer o que a gente sente que tem que fazer, a gente começar a construir o mundo que a gente quer viver, sabe? Que a gente tem que aproveitar esse período agora. A Terra tá passando por um período de transição muito grande, a gente está saindo de uma era e entrando numa era completamente diferente. Isso é uma possibilidade de coisas para a gente criar, inventar. É uma oportunidade da gente rever a forma que a gente está vivendo e ver se é esse mesmo caminho que a gente quer seguir, sabe? Esse caminho tão individual, tão separatista, de guerras, de morte, de fome. Eu acho que ninguém quer isso, sabe? Todo mundo, pelo menos que tá vendo esse vídeo, tá me escutando, tá nessa pegada, a gente quer um mundo completamente diferente, a gente quer um mundo livre, a gente quer um mundo amoroso, sabe?
E é isso, então, essa é um pouco da proposta do Conexão Maitri, que eu sinto que aos poucos vai crescendo, vai acontecendo, a gente vai formando uma grande rede de agentes de transformação dessa nova era. Eu me considero hoje uma empreendedora planetária, porque eu sinto para o mundo e fazer trabalhos para o mundo. E sei que não existe esse termo ainda, mas é isso, a gente está no momento agora de criar, de inventar e de sentir. E esse é um dos lemas, inclusive, do Conexão Maitri. É ser, sentir e viver. Ser quem a gente é, conectado com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa criança interior. Sentir os próximos passos. Parar de ser guiado tanto pelo mental e pelos medos. É sentir o que vem do coração, o que te preenche, os caminhos que você quer seguir, que você sente trilhar. E viver, sabe? Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para experienciar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para relembrar quem nós somos. Tipo, viver com alegria, viver com leveza. Então é isso o meu recado que eu queria passar para vocês, apresentar um pouquinho sobre mim, Carolina, e sobre o Conexão Maitri, e convidar vocês para embarcar comigo nessa, assim, de bora construir um novo mundo, bora construir uma nova realidade, bora ser feliz, sabe? Que todos os seres sejam felizes. Simples assim. Bem-vindo e até mais.